O que foi, Davi? O que foi, homem? Aonde, cara? Pois vamos pra ver, vamos aqui, né? Conheça José, que se mudaram para a cidade de Sarandi, uma terra de oportunidades, exuberante na natureza e escondendo segredos por trás de suas belezas exaltantes. Esta sedutora oferta incluía um vasto terreno e a chance de criar animais e cultivar a terra. Contudo, o paraíso escondia segredos que mudariam para sempre suas convicções mais profundas. José e sua família embarcam em uma jornada incrível para o interior. Um lugar onde a natureza canta sua canção e o arco-íris de aventuras leva a vida de uma comunidade rural. É aqui que eles começam a se conectar com o calor local, adaptar-se e cultivar a amizade. Essa terra se torna seu novo lar, cada semente plantada um novo começo. Um solo fértil para esperanças, sonhos e o melhor da comunidade rural. Venha compartilhar essa jornada. Conheça a história de José e sua família. Mudar para o estado do Paraná já era um sonho antigo para mim, José e minha família. Eu, minha esposa e filha, morávamos no interior de São Paulo. Mas meus pais vieram do Paraná e sempre me sentia atraído por essa terra, animado com a chance de possuir uma pequena propriedade na pequena cidade de Sarandi. A oferta era tentadora e não houve hesitação. Compramos um sítio generoso e empreendemos a viagem de mudança. As estradas pelo meio dos campos e lavouras foram fascinantes, indo em direção ao destino novo que nos aguardava. A realidade, no entanto, era um tanto desafiadora. Nossos planos de imediato encontravam-se bloqueados por caminhos de terra serpenteando entre as árvores e um isolamento quase perceptível. Ficamos alojados na casa de um senhor vizinho ao nosso terreno, até que conseguimos construir uma residência temporária de madeira para nos abrigar. Construímos na beira da mata que havia em nossa propriedade. E assim foi começando esta nova etapa, cheia de desafios e surpresas, mas repleta de esperança. Felizes por nossa aquisição de fato. A nossa jornada naquela cidade foi repleta de experiências. Tivemos o privilégio de relacionar-nos com os nossos vizinhos, de desfrutar a beleza natural daquela área rural e de descobrir coisas novas a cada passo. Os moradores nos trataram muito, como se fôssemos parte daquele vilarejo, já há muito tempo. Eu recordo-me das longas horas que passamos a preparar o solo para as sementeiras, a adicionar elementos para melhorar a propriedade. Foi ainda um processo educativo de nos habituarmos à vida naquela região tão afastada do nosso meio habitual. Com o decorrer dos dias, nos sentíamos cada vez mais parte daquele lugar. Cada trabalho conseguia consolidar o nosso sentimento de pertencer à natureza e ao nosso sítio. Era como se, com dedicação, nos apegássemos a esta terra com todas as nossas esperanças. Após alguns meses no novo lugar, logo fizemos muitos amigos entre os moradores locais e vizinhos. Por vezes, saíamos para um almoço ou jantar, convidando alguns a se juntarem a nós. Outras vezes, sentados à luz da fogueira, o Sr. Bento, um velho de idade avançada da região, contava lendas sobre um ouro enterrado ali perto. Suas histórias nos faziam sonhar e despertar curiosidade entre nós. O rumo dos acontecimentos estranhamente pairava no ar, e todos debatiam sobre a tal maldição do tesouro. Os mais velhos, com olhares sérios, avisavam que aquilo não era brincadeira, e que mexer com coisas desconhecidas poderia trazer problemas desnecessários. Apesar do receio, a possibilidade de encontrar ouro enterrado mexia com meus pensamentos. Por isso, era difícil resistir à tentação
de ouvir mais sobre as histórias e lendas desse tesouro. O fato é que nem sempre histórias como essa têm um final feliz. Se você não tomar cuidado, pode acabar se arrependendo. Certa noite, tive um sonho atormentador, que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista que, quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã. Ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Minha cara esposa Silvia ficou totalmente desesperada, assustada ao ouvir o que eu tinha sonhado. Ela sempre foi mais cautelosa sobre esse tipo de assunto. Tentou me fazer enxergar o lado ruim dessas narrativas e lendas, que elas só trariam tristeza e desgraça. Compreendendo a preocupação da minha companheira, mas também dominado pela curiosidade de investigar se havia qualquer coisa concreta naquela história, fiquei confuso entre escutar o conselho dela ou ir em frente em minha teimosia e ir atrás do ouro. Era algo que me chamava, quase como se me desafiasse ao invés de me assustar. Apesar do receio da minha esposa, eu não podia mais resistir. Eu tinha que desvendar se aquele sonho tinha um fundo de verdade. Nos dias seguintes desde o sonho, a minha esposa, Silvia, começou a se sentir desconfortável. Toda vez que ela ia atrás de lenha na floresta, ela tinha a sensação de que alguém a observava. Isso tirou-lhe tanto a paz de espírito que ela ficou com medo de ficar sozinha em casa. Eu não queria ver Silvia assim, mas eu não sabia como ajudar. Por trás de tudo isso, parecia haver uma energia sombria e malévola que afetou a tranquilidade da nossa casa. Eu decidi visitar o lugar do suposto ouro enterrado, aquele lugar que estava em meus sonhos. Quando cheguei, vi as árvores e tudo mais que eu havia sonhado. Porém, quando comecei a olhar ao meu redor, algo me paralisou. Eu senti um arrepio ao longo da minha espinha e uma sensação estranha de incerteza. Estava curioso, mas meu medo era maior do que minha necessidade de descobrir o segredo que aquela área escondia. A partir disso, quis voltar para casa para esquecer aquela experiência. Mas ao longo do caminho, eu sentia uma mágoa de ter ido até aquele lugar, pois o que eu senti lá não foi algo do bem. Eu não sabia se seria corajoso o suficiente para desvendar aquele mistério. Ao anoitecer, descansamos e jantamos, conversando bastante sobre o trabalho no sítio e outros assuntos. Ao irmos dormir, tive um sonho aterrorizante. Alguma criatura sinistra me perseguia no sonho tentando me apanhar. Não tinha como sair de lá. Eu estava preso e não saía dali. Acordei assustado, em desespero, meu coração acelerado. E minha esposa acordou junto, o que foi ainda pior. Quando comecei a contar tudo, ouvimos um forte ruído vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados, morrendo de medo, pois não tínhamos ideia do que aquilo poderia ser. Pedíamos ao Criador que nos ajudasse, mas ainda sentíamos a presença de algo tenebroso andando sobre o telhado da casa, prestes a derrubar nossa porta. Toda nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes. O som de asas gigantes batendo no ar. Mais ainda, a nossa casa inteira começou a tremer.
Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado. E o último som que ouvimos foi o bater de asas deste ser misterioso, que nos deixou completamente aterrorizados. Após breves segundos, reuni coragem e caminhei para fora. Lancei um olhar na direção da montanha distante e vi algo estranho. Era uma criatura grande, que se assemelhava a um morcego. Ele sobrevoava as árvores e as folhagens se mexia cada vez que passava. O luar iluminava aquela criatura estranha. Ela voava com incrível rapidez e em pouco tempo desapareceu atrás de uma das colinas. Senti-me tão estúpido, sem entender as reações necessárias para lidar com aquele ocorrido. Minha mente tentou processar qual seria aquela criatura e como ela seria capaz de existir. Foi um momento que me perturbou por muito tempo. O sentimento de medo e dúvida foi difícil superar. Me lembro nitidamente daquela vez em que compartilhamos nossa experiência com os habitantes. Uma senhora idosa, a Dona Maria, nos escutou com atenção enquanto narrávamos sobre o que acontecera. Seus olhos enrugados transmitiam uma sensação de compreensão, como se algo de nossa narrativa tocasse algo próximo às suas memórias passadas. Quando citamos a criatura bizarra, ela balançou sua cabeça lentamente, como se remexesse algo no seu passado. Dona Maria começou a descrever contos que ouvia quando criança, que eram contados pelo seu pai, um dos antigos moradores da região. De acordo com ele, existia um espírito maligno que cercava aquelas montanhas, trazendo transtornos para aqueles locais. Porém, ela disse que aquilo já não era falado há um bom tempo, como se essas narrativas assustadoras tivessem desaparecido ao longo do tempo. Ao ouvir isso, sentimos uma sensação incomum, como se nosso relato não fosse único, como se nossa experiência tivesse bases antigas, desconhecidas para nós. Aquilo nos deixou aterrorizados e aflitos, ao pensar que aquilo que passamos poderia ser algo que havia acontecido há muito tempo naquela área e que estava sendo lembrada pela velhinha presente. Depois de tudo o que vivemos, decidimos voltar para a nossa cidade natal. Optar por vender aquela propriedade foi desafiador, mas necessário. Aprendemos muito com aquela experiência, mas sentimos que precisávamos sair dali. Buscávamos um ambiente mais seguro, um lugar onde sabíamos o que estava por vir. Entretanto, não foi fácil lidar com o medo e as incertezas que nos cercaram. Estávamos ansiosos para esquecer tudo e recomeçar. Mas, com certeza, o retorno para casa nos trouxe alívio e uma sensação de paz que tínhamos tanto desejado. Chegamos ao término deste terrível relato. É assombroso que tais acontecimentos sinistros possam afetar a vida cotidiana de qualquer um de nós. Gostaria de manter-se informado sobre novos vídeos de relatos de horror? Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e fique por dentro das últimas novidades em diversão de arrepiar. Obrigado por interagir com mais esta narrativa fantástica. Esperamos vê-lo de novo.